Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 18. Depois nós leremos também Apocalipse 17. Nesta noite eu quero falar sobre unidade doutrinária. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Bom, isso não pode ler no meio de 20 cabeças denominacionais, né? Todos não vai dizer a mesma coisa. O batista não vai dizer a mesma coisa que o metodista não vai dizer a mesma coisa que o preteriano não vai dizer a mesma coisa que o adventista não vai dizer a mesma coisa que o pentecostal. Mas rogo-vos que todos digais uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Bom, isso é o que mais tem. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Será que todos estão no mesmo parecer? Não. Mesma doutrina? Não. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas aqui é Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Não. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Tem teu nome ainda, hein? Amém. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batismo em nome, não é não. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Não tenho lembrança. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoridade de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então a cruz de Cristo é vã quando tem sabedoria demais, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação. Grande Deus. Capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Os irmãos já acharam? Amém. Amém. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos e apresentar uma oração. Senhor Deus, diante do Senhor aqui está a tua palavra. E a tua palavra é pura e é verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Senhor Deus, abençoe nossos irmãos e irmãs. Senhor, que a palavra do Senhor possa vir aos nossos corações, ó Pai, como uma espada. E ela é a espada. Ela é a própria espada do Senhor, porque ela é aquela que corta, é aquela que tem dois gumes, é aquela que vai e vem e corta de todos os lados. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante de Senhor nesta hora
pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas faltas cometidas, que o Senhor possa perdoar de todas as nossas ofensas, de ações que entristeceram o Teu Espírito, que possamos nessa noite, ó Pai, achar graça diante da Tua presença, e que possamos achar guarida, Senhor, achar segurança em tempo oportuno, em ocasião oportuna, na Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho aqui na minha mão um convite para casamento, um enlace matrimonial, que será do irmão Marcelo, mas a irmã Lisa. O Marcelo está aqui, a sua noiva não veio, mas está representando o pai, que está aqui. Será no dia 23 de janeiro, semana que vem, às 19h30. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Né? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Eu fico observando como é que pode, né, irmão? Como é que pode ministro em cima do púlpito divorciado fazer casamento? Hein? Como é que pode? Ministro divorciado em cima do púlpito fazer casamento. Porque vai ter que ler essa escritura. Ele vai ter que ler essa escritura. E vai atingir o cheio. Que Deus uniu não separa o homem. E aí? E depois, na hora de colocar as mãos, até que a morte separe. Por que não separou dele? Com a esposa ainda viva. Como é que pode, irmão? E tem pastor divorciado fazendo casamento com a esposa viva. Ai, Jesus. A igreja está cheia. As igrejas. Mateus 19:6. Guilhermilde Matos, Antônio Moreira, juntamente com a outra família, Silvia Ferreira, Manuel Ferreira, Gouveia, convidam vocês para o enlace, para o casamento de seus filhos, Lisa e Marcelo, a realizar-se no dia 23 de janeiro de 2016, às 9h30, na Igreja Batista Nacional, situada na Rua Manuel José Campos, 360, Centro Mário Campos. Fácil. Deus permanece em vós e seu amor em nós aperfeiçoado. Então, o irmão Marcelo aqui, seu pai, o pai da noiva, que compõe conosco, representando seus filhos, que não pôde estar nessa noite, convida todos os irmãos a sábado que vem. E por esse motivo não haverá culto aqui sábado que vem, porque também o irmão Paulo, mais a sua esposa, são testemunhas de casamento para estar lá também. Então, sábado não haverá culto aqui, dia 23, próxima semana. Não haverá culto por causa do casamento e, por causa disso, os irmãos ir lá prestigiar e honrar com sua visita, com sua presença, o enlace matrimonial dos dois. O casamento será lá porque a nossa igreja não comporta muitos convidados, muita gente, e parece que desconvidou bastante gente, então não dá para comportar. Nossa igreja não está podendo comportar nem nós mesmos, mas fazer, nem a própria igreja está podendo comportar, então fica difícil, né? Então que Deus possa abençoar o casal, né? Deus possa abençoar. Eu estarei fazendo a cerimônia de casamento, pregando e fazendo a cerimônia. Que Deus possa abençoar. Também está conosco nessa noite, visitantes que estão conosco, aqui na frente o irmão Marcos, que mora lá no Alterosa, né? Segunda sessão, ouvinte do programa de rádio também. E também o irmão lá atrás, Vanderlei, meu xará, né? Vanderlei, só que eu sou mais bonito, você é mais feio. Desculpa, essa é a vantagem, né? Editar no microfone, você tem que poder falar o que quiser, né? Tem defesa lá atrás, coitado. É difícil, né, pastor? Aproveita. Tem defesa, que é difícil. Mas não preocupa, não. O pastor é mais feio, pode ficar tranquilo. Não tem mais feio nem mais bonito diante de Deus. Deus nos vê tudo igual. Não tem. Nós temos diferença de cor, temos diferença de estatura, de peso eu nem falo, né? E
Mas Deus nos vê tudo igual. Tudo igual. Não existe filho grande nem filho pequeno de Deus. Todos são filhos. Não existe filho mais abençoado e menos abençoado. Todos são abençoados. Então não há acepção em Deus nesse sentido. Nós é que brincamos às vezes para poder quebrar certas situações. Até que Deus entre em cena. Mas, na verdade, o púlpito não é lugar de brincadeira. E eu não gosto de brincar em cima de púlpito. Púlpito não é local de brincar, não é local de palhaçada, piadinhas. Púlpito é o lugar de pregar a palavra de Deus. Púlpito é o lugar de julgamento. O julgamento começa na casa de Deus. O julgamento começa aqui. Então, que Deus abençoe nossos irmãos que estão visitando. Ontem nós tivemos um culto poderoso. Em Birité, no Jardim das Rosas. Né? Eu pensei até que não conseguiria pregar, porque ensopei tudo, molhei tudo e peguei na chuvinha. Queria me derrubar, mas graças a Deus eu estou aqui. Amém. Né? E tivemos bastante visitantes também. Temos batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo no dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro nós teremos batismo. Batismo em água. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo apostólico. Batismo bíblico apostólico. De acordo com a doutrina apostólica. De acordo com o rudimento da doutrina de Cristo. Nos dia 30, vai dar no sábado. Né? Que a graça de Deus possa alcançar esse último eleito, porque é o que nós precisamos. Quando esse último eleito entrar no corpo de Cristo, aí a noiva vai ser arrebatada. Quando a Bíblia diz, né? Quando a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude significa final. Quando a plenitude dos gentios houver entrado, aí vem o arrebatamento. Isso quer dizer, quando o último eleito no corpo de Cristo, quando Cristo visitou os gentios, através de 7 eras da igreja, 7 mensageiros, o período gentílico, quando Deus, pelo primeiro mensageiro que foi Paulo, até a última era que nós estamos vivendo, o último mensageiro William Marion Branham, para cumprir Mateus 17:11, o Espírito de Elias que viria para restaurar todas as coisas, e também na consumação das eras, quando os mistérios serão revelados na voz do 7º anjo, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Amém? Amém? Todos os mistérios que estavam ocultos, escondidos durante o período das eras da igreja, pelas quais a igreja perdeu durante os séculos, como batismo bíblico ficou para trás, Santa Ceia ficou para trás, posicionamento da mulher, a unidade de Cristo, entre Deus e Cristo, a mesma pessoa, converteu essa pessoa em 3 pessoas, a doutrina da predestinação, semente da serpente, que não foi nada de maçã que Eva comeu, e todos esses mistérios que estavam ocultos, Deus havia prometido que seriam restaurados à igreja outra vez. E através desta restauração, ele teria a mesma igreja que ele deixou no dia de Pentecostes. Amém? Amém. Se ele deixou uma igreja no dia de Pentecostes e disse que iria buscá-la, ele tem que encontrar no mesmo padrão. Ele tem que encontrar ela na mesma posição, na mesma doutrina, na mesma fé. Amém, Deus. Aleluia. Unidade doutrinária. Nós sabemos que a Bíblia é a inteira revelação de Jesus Cristo. Não é assim? Amém. A Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo. Tudo que estava escrito nos livros, nos salmos, nos profetas, na lei, se cumpriu em Jesus Cristo. Amém. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele posicionou ou quis posicionar alguns grupos de pessoas interpartidárias de algumas denominações, no sentido em que eles estavam invalidando o poder de Deus por causa dos seus credos, por causa das suas denominações. Jesus mesmo disse que a própria tradição dos escribas e dos fariseus estava impossibilitando eles de receberem o poder de Deus. Jesus disse: vós invalidais o poder de Deus, se assegurando na vossa própria tradição. Vós invalidais, errais não conhecendo
nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Os irmãos estão entendendo? Por outro lado, ele dizia, examine as Escrituras, porque nelas há vez de encontrar a vida eterna. Examine as Escrituras. Examine, porque tudo que foi dito pelos profetas, pelos salmos, na lei, está cumprindo. Amém? Era necessário que tudo se cumprisse, tudo que estava na lei, nos profetas. Então, Jesus Cristo é a revelação principal da Bíblia. Amém. Amém, irmãos? Cada ato no Antigo Testamento, cada sacrifício, cada situação apontava para Cristo. Cada um. Davi apontou para Cristo no seu reinado, José apontou para Cristo no seu governo, na sua prisão, um ladrão da direita, um ladrão da esquerda, um foi morto e o outro foi salvo, todos ali enquadrando com Jesus Cristo, a fé de Abraão apontando para a posteridade, que era Cristo, amém, irmãos? Não falando de muitas, mas como de uma só semente. Então tudo apontava para Cristo, e Cristo é a revelação de toda a palavra. Amém. Não existe 2 deuses, 3 deuses, não existe uma trindade de deuses, não existe uma santíssima trindade, essa palavra que nem corresponde, se aplica à Bíblia. Não existe trino Deus, Deus trino, Deus triuno. Não existem essas expressões católicas de dogmas e de credos que o Vaticano e a Igreja Católica, ao longo dos séculos, implantaram no seio do cristianismo como regra de fé. Então, tudo que estava escrito nos livros, no Salmo, nos profetas, na lei, se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Ele disse mais, passa os céus e a terra. O mundo passa, as festas passam, as igrejas passam, as denominações passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Então observe que sabemos também que Jesus, sendo Deus, ele também é a palavra. Ele é a palavra. Ele é aquele Espírito que depois de intangível foi expressado. E quando aquilo se expressou, aquilo tornou Logos. E do Logos ele veio a ser uma coluna de fogo. E dessa coluna de fogo ele falava e se revelava aos seus profetas no Antigo Testamento e os guiava, como guiou aos seus 40 anos pelo deserto afora, quando o povo de Israel se libertou do cativeiro egípcio. E dessa coluna de fogo, na qual ele se mostrava aos seus profetas, ele desceu mais um pouco e se tornou Emanuel, que é Deus conosco. Amém. Amém, irmãos? Amém. Se tornou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus, Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em São João, capítulo 1, verso 1, disse, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá estava ele no princípio. A palavra estava com Deus. E a própria palavra era Deus. No versículo 14 de São João, capítulo 1, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava aqui na terra, manifestado num corpo de carne. Aquela palavra se fez carne na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo chamou isso de um grande mistério, o mistério de Deus revelado. Em 1 Timóteo 3,16, grande é este mistério da piedade, aquele que se fez carne. Amém, irmãos? Aquele que se fez carne. Quem foi que se fez carne? O próprio Deus. Deus se fez carne. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele tomou a forma de servo. E sendo achado na forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo,
Amém, irmãos? E sendo achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele foi achado na forma de homem. Filipenses 2:8. Não foi na forma de pomba, não foi na forma de cordeiro, um animal, não foi na forma de um cavalo, foi na forma de homem. Deus se fez carne. Não foi a segunda pessoa que se fez carne, como a denominação crê, e como o credo católico crê, através da sua apostilha e cartilha. Não. Jesus não disse, aquele que crê em mim, conforme diz a denominação. Jesus não disse, aquele que crê em mim, conforme a igreja tal. Não. Ele disse, aquele que crê em mim, conforme as escrituras. Amém, irmão? Amém. Aquele que crê em mim, conforme as escrituras. E as escrituras não está alocada, não está alojada, não está de forma alguma sendo tocada. Ela não precisa de interpretação. Deus interpreta a si mesmo. Amém? Então a palavra não está presa. Então ele é a palavra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele grande Espírito. Ele é aquele grande Espírito que estava no nosso meio, andando num corpo de carne. Amém, irmãos? Amém. Ele mesmo disse em São João 14:28, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis e o tendes visto, e habita convosco. Quem é que está habitando com eles? Jesus. Amém, irmãos? Ele é aquele grande Espírito. Ele é aquele grande Santo. Ele é o Espírito Santo. Deus é Espírito. Ele é Santo. Então, ele é o Espírito Santo. Então, Jesus, o corpo físico, revelou Deus para nós. Porque Deus é Espírito. E como Espírito, ele não podia ser tocado. Como Espírito, ele não podia sangrar. Como Espírito, ele não podia derramar sangue. Mas aquele grande Espírito que expressou a palavra e entrou dentro do Logos, e aquele verbo se expressou mais um pouco na coluna de fogo, e aquela coluna de fogo desceu mais um pouco e se tornou Emanuel, Deus conosco. E então o sangue pôde sair das veias de Emanuel. Amém, irmão? Amém. É sangue de Deus, não é sangue de um gentil. Jesus não tinha sangue nem gentil e nem sangue judeu. Na verdade, quando ele veio em carne, ele tinha que vir pela linhagem judaica e pela tribo caminhada pela tribo de Judá, porque ele fala do leão, é aquele que estava no leste. Mas, na verdade, quando ele veio, ele não tinha sangue nem de judeu e nem de gentil. Ele tinha o sangue de Deus. Atos 20:28. Amém, irmão? Ele tinha o sangue de Deus. A Bíblia diz em Atos 20:28 que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Amém, irmão? Quem foi que derramou sangue, então? Deus. Amém? É claro que as pessoas se equivocam, se embaraçam nas expressões de Jesus, quando ele diz, Pai, Pai aqui, Pai acolá, o Pai é maior do que eu vim fazer a vontade do meu Pai. Como se desse a entender que tinha um Pai à parte. Como se desse a entender. Quando alguém fez a pergunta para o irmão Brana, Jesus não era divino, porque se ele fosse divino, ele não podia, de forma alguma, chorar, como ele chorou no túmulo de Lázaro. E Deus não chora. A irmã Brana disse para ele assim, ele era tanto divino como Deus. Amém. Amém, irmãos? Ele era tanto divino como Deus sendo homem. Por quê? Porque quando Deus veio em carne, ele herdou a natureza humana. Não herdou a natureza humana pela via do sexo. Porque todos nascemos em pecado. Davi disse que em pecado quem me concebeu foi minha mãe.
E Jesus, ele herdou a natureza divina. Amém? E não humana, e não terrena de um homem, como se José e Maria fossem seu pai. Não. Não. Pelo contrário. Mas, como ele herdou a natureza divina e estava aqui na terra como humano, então ele tinha que estar limitado às condições humanas. Amém? Ele era o próprio Deus, mas ele não podia dizer, ele não podia sair daquilo que ele tinha que fazer. Ele veio como homem. A Bíblia diz em Isaías que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Amém, irmãos? E então o que aconteceu? Ele estava diminuído. Ele então aniquilou seu poder a si mesmo. Ele aniquilou o seu trono de marfim, aniquilou todas aquelas coisas. No corpo de carne, ele não é onipresente, mas no espírito ele é. Amém, amém, irmãos? No corpo de carne, ele não podia estar em todos os lugares, mas como espírito, ele está em todos os lugares. Amém? Grande Deus. Por exemplo, quem sabia que havia uma moeda na boca do peixe? Quem sabia que tinha um homem que tinha um apartamento e uma casa boa, que tinha um salão para poder ser a última ceia? Hã? Quem sabia, quem informou para ele que Natanael estava debaixo de um pé de figueira, lá em cima, fora de Jerusalém, orando? Amém? No corpo de carne, ele não podia estar em todos os lugares, mas em espírito ele estava. Porque Deus é onisciente, onipotente, onisciente. Aleluia. O homem que tinha o jumentinho também. O jumentinho também. Tem muita coisa. Mas observe bem para vocês verem uma coisa. Mas ele era o próprio Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Aleluia. São João 10:30. Ele não disse, eu e o Pai somos dois. Ele não disse isso. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então presta bem atenção. Se o povo, se o mundo religioso hoje, eclesiástico, entendesse que as manifestações de Deus, tudo que Deus era no Antigo Testamento, todos os seus títulos, todos os seus ofícios, de Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shaddai, todos esses títulos que existem lá atrás, tudo pertence a Jesus Cristo. Amém, irmão? Tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê? Você sabe por quê que o povo não aceita a revelação? Você sabe por quê que a palavra de Deus é crucificada outra vez? Porque não conheceram o Senhor da glória. Porque se conhecessem, nenhum dos príncipes desse mundo crucificariam o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Amém, irmão? As quais nenhum desses príncipes do mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca tinham crucificado o Senhor da glória. Amém. 1 Coríntios 2:8. Quem é o Senhor da glória? É o próprio Deus, só existe um Senhor. Somos ensinados que existe só um Senhor. Amém, irmão? Não existe Senhor Deus, Senhor Filho. Não existe isso. Isso é padrão católico, disseminado pelas denominações. Por isso que ela é a mãe das prostitutas. Por isso que ela é a mãe das meretrizes. Ela foi a primeira denominação e que deu luz filhas às outras denominações. A Igreja Católica. Então observe bem que ele é tudo isso. O Pai estava nele. O próprio Filipe, um dos 12, disse, Senhor, nós já estamos andando muito tempo no teu ministério, já estamos aqui, nós já viu o Senhor caminhar no mar, nós já vimos o Senhor transformar água em vinho, já vimos o Senhor ressuscitar um homem de 4 dias que estava morto, já vimos o Senhor perdoar pecados, já vimos o Senhor curar cego, mas tem uma coisa que está nos perturbando. O que é? Está em São João, capítulo 14. Tem uma coisa que está nos perturbando, Senhor Jesus. Jesus disse o que é, então? Mostra-nos o Pai, que nos basta. Nós queremos que o Senhor mostre o Pai. Mostra-nos o Pai, que nos basta. É a única coisa. Não duvidamos de mais nada. Tudo que o Senhor prega é verdade. Mas nós queremos ver o Pai. Jesus se virou para ele e disse, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Há quanto tempo eu estou convosco? E não me tendes conhecido, Filipe?
Há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Como podes tu me pedir isso? Como podes tu me pedir isso? Como se fosse uma coisa impossível. Não! Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu somos um. Não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. O espírito sem o corpo está morto. Aqui, eu sou corpo, alma e espírito. Quantas pessoas vocês estão vendo? Hã? Uma pessoa, não é? Eu sou corpo, alma e espírito. Porém, o corpo sem o espírito está? Para eu ir naquele banheiro ali, o meu espírito tem que ir? Meu corpo tem que ir, porque o meu espírito diz para mim ir. Mas se o meu espírito sair do meu corpo, o que eu faço? Tombo. O grande espírito estava no corpo. E aquele corpo é Emmanuel, Deus conosco. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, irmão? 1 João capítulo 1, versículo 1. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Eles viram e ouviram. Eles dizem que a palavra, eles tocou na palavra de Deus. Eles tocaram e tocamos na palavra da vida. Amém, irmão? E quem é a palavra da vida? Jesus. Aquela coluna de fogo, aquela sarça, aquela coluna de fogo que parou para Moisés. Irmão, eu entendo Moisés. Naquela situação eu entendia Moisés. Hoje eu entendo. Se eu estivesse lá, talvez eu não entendia. Arão entendeu. Mas se eu estivesse lá, eu entenderia Moisés, a situação de Moisés. Eu entenderia. Porque ele olhou para uma sarça seca, dessas que fica no deserto, um bolinho aqui, um bolinho ali, um bolinho aqui, um bolinho aqui, no deserto. E uma estava queimando, mas não se consumia os galhos, estava seca. Estava totalmente seca. Uma sarça no deserto, seca demais, tá? Mas não se consumia, não virava cinza. Não se consumia, aquilo ficou ali. E ele disse, deixa eu ver essa visão. Deixa eu aproximar. E quando ele foi aproximar mais um pouco para ver aquilo que era maravilhoso, porque a sarça ardia, mas não se consumia, logo a voz bradou lá de dentro. Amém, irmão? Aleluia. Logo a voz bradou lá de dentro. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel. 1950 foi tirada em Houston, Texas. Então, observe. Aí a voz saiu lá de dentro, a voz bradou. Porque Deus é espírito, amém, irmãos? Então, o que ele fez? Ele entrou na coluna de fogo para poder tornar pelo menos tangível. Então, não era seu corpo ainda, amém, irmão? Não era seu corpo ainda. Mas ele bradou ali dentro. Parte por aí mesmo, porque onde você está pisando é solo sagrado. Para aí, a terra é santa aqui. Aqui é um lugar sagrado. Nesse momento está sagrado. Nesse momento é. Agora, se eu for lá hoje, onde a coluna de fogo parou, deixa eu pegar um pouquinho desse galho, deixa eu pegar um pouquinho. Tem nada sagrado nesse não, irmãos. Eu vou no Rio Jordão, porque o João passou lá, e pego um pouquinho de água, vou dar aqui na igreja para todo mundo beber. Vou lá no Rio, uma vermelha, vou pegar uma garrafa e distribuir para todo mundo beber, porque a água é santa. Não tem nada santo. Deus é santo. Naquele momento a terra é santa. Deus saiu e acabou. O povo faz tanta fantasia, tanta mistificação, que tem que ir lá pegar um pouquinho de terra no Monte Sinai, tem que pegar um pouquinho de água benta do Jordão. É uma romaria. É uma igreja católica disfarçada. Sacrilégio, sacrifício de touro. Não existe nenhum monte santo e nenhuma igreja santa. Só existe um Deus santo. Grande Deus. Então, qual foi a pregação de Deus para Moisés? Eu sou o Deus dos seus pais. Amém. O Deus do meu pai? Meu pai chama Arão. Minha mãe é Joquebede. Não é isso não, rapaz. Estou falando de semente. Eu estou falando de linhagem. Eu estou falando de promessa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu vi o clamor do meu povo. E você é escolhido, profeta. Nasceu para isso. Amém, irmão? Mas demorou 80 anos.
Com 40 fugiu, e com 40 Deus voltou com ele de novo para o Egito. Eu colocaria no lugar de Moisés. Mas, Senhor, o Senhor está me escolhendo a mim? Eu sou pesado de língua, ele era meio dificultoso. Pesado de língua, e que eu vou chegar lá, eu já sou procurado lá, eu sou fugitivo lá. O que eu vou fazer, Senhor? Na hora que eu chegar para o povo hebreu, os teus filhos, o que eu vou dizer para eles, Senhor? Olha, diz para eles que eu sou enviou a vós. Amém. Ele não falou o nome de jeito nenhum. Aleluia. Não falou o nome de jeito nenhum. Senhor, mas o que sou de... Na hora que ele fala assim, quem foi que nos foi? Quem foi que te enviou aqui? E eles perguntar, Senhor, qual é o teu nome? O que eu direi? Se eles perguntar quem me enviou, eu digo, foi o Senhor. Mas se ele perguntar qual é o nome dele, aí o que eu vou fazer, Senhor? Êxodo 3. Verdade. Se eles perguntar qual é o meu nome, diz para eles que eu sou. Porque Deus não tinha vindo ao mundo ainda no corpo de carne para receber o nome. Verdade. Aleluia. Mas aí ele veio ao mundo. E então recebeu o nome que é acima de tudo. Aí ele disse, depois da ressurreição, eu vou, mas eu volto para vós. Ele recebeu um nome que todo joelho na terra deverá se ajoelhar por causa desse nome. Glória a Deus. E ele disse em Isaías 52, e o meu povo conhecerá, saberá o meu nome. Aí quando ele veio na terra, quando a palavra se fez carne, o anjo dispõe o nome de Jesus. Irmão. Aí ele voltou para o que ele era antes. Eu disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele não está dizendo, vim de uma pessoa e volto para a pessoa. Não! Deus é postura, é estado. Amém, irmãos? Estado de Deus, estado. Posição. Aí aquela mesma coluna de fogo que apresentou para Moisés, depois voltou e derrubou Saulo no caminho de Damasco. Amém. Oh, Deus. Quando Saulo estava indo para Damasco, com cartas da mão, manietado, ou seja, cheio de corda, para trazer o povo manietado, abarrado, pessoas que estavam pregando o evangelho, batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo. Ele foi com cartas na mão e levou um bocado de soldado, uma bardela. E por volta de meio-dia, uma coluna de fogo veio e derrubou Saulo. O cavalo ficou espantado, deu nada. E Saulo caiu para trás. E ele continuou. Ele sabia que aquela coluna de fogo era a mesma que guiou o povo de Israel. Ele sabia que era a mesma que apareceu lá. E a voz disse assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como é que ele disse? Eu sou Jesus. Esses três pessoas, duas pessoas. Oh, maravilha por essa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o único. Judas 1:4. Opa. Ele é o único. Quando chega João na ilha de Patmos recebendo a revelação, Jesus se apresenta para ele dizendo, eu sou o Alfa E o homem. e o Ômega. Eu sou aquele que é e que há de vir. Eu sou aquele que estive morto, mas ainda que está vivo. Esse Oh, grande Deus. Ele não disse que sou o segundo, ele disse que sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Ela escreve, isto diz o primeiro e o... Ele disse que é o segundo. Onde foi que a igreja católica inventou isso? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que coisa, né, irmãos?
Eu sou aquele que era, que é e que há de vir o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Hã? Eu caí como morto aos seus pés. E virou-me e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando Jesus voltar para buscar sua noiva, ele vai buscar ela na mesma palavra que ele deixou. Verdade. Não é assim? É verdade. Deixa eu explicar aqui. Quando um homem é casado e confia na sua esposa, e quando ele faz uma viagem de 30 dias, 60 dias, o que ele espera chegar em casa, irmão? A mesma que ele dê? Ela pode engordar um pouquinho, emagrecer um pouco de preocupação, de ansiedade, comer um pouco, por causa da ausência do marido que está longe, preocupado com a viagem. Mas se ele saiu de casa e quer voltar, ele quer encontrar ela no mesmo posto de dever. Ele quer ver ela cuidando dos filhos, quer ver ela fazendo a comida, quer ver ela lavando as roupas, na mesma posição que ele deixou. Não a paroleira, uma que fica de casa em casa. Não uma ruaceira, mexeriqueira. Não essas igrejas modernas que ficam mundanizadas aí, que ficam colocando novas modas, novas maneiras de doutrina, novas crenças, essas pavoivices, essas meninices, essas chocarrices, fazendo teatro, peça de teatro, mulheres mundanas, cortando cabelo, Jezabéis pintadas, calça comprida, rapazes sem temor de Deus, usando short na rua, andando de bermuda, sem santificar sua vida, vivendo qualquer tipo de vida. Não é essa igreja que ele deixou no seu primeiro estado lá atrás. Ele disse: eu vou, mas eu volto, para que quando eu vier, buscarei e orarei para mim mesmo, para que onde estiver, não essas Jezabéis pintadas, essas religiões modernas de hoje. Verdade. Só o Senhor é Deus. Essas prostitutas. Verdade. Aleluia. Fala assim. Louvado seja Deus. O próprio crente está escandalizando a palavra de Deus. É. Muita gente. E aí, como é que fica? Já pensou? Você fala para sua esposa: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Vai ficar quanto tempo, marido? Eu não sei. Fica vigiando. Fica me esperando. Não sabe nem o dia, nem a hora? Não sei, não. Mas eu quero encontrar você no posto de dever. Eu quero encontrar você na palavra. Ele deixou uma igreja. Glória a Deus. Ele deixou uma igreja e a igreja ficou olhando para cima assim, ó. A igreja ficou olhando na hora que ele ficou começando a flutuar. Ele deixou uma igreja, a igreja ficou olhando para cima. Olhando para cima, enquanto ele estava sendo ocultado entre as nuvens, e apareceu 2 varões de branco no meio deles. E disseram: varões galileus, por que vocês estáis atônicos, arregalados, seus olhos olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viste ir ao céu subir, ele mesmo voltará. Ele deixou a igreja, ele tem que encontrar a mesma igreja. Ele vai ter que... Ah, pastor, mas já passou 2000 anos, tudo mudou. Jesus Cristo é o mesmo homem. Mas, pastor, não tem como encontrar uma igreja que possa viver o que aqueles homens viveram. Jesus Cristo é o mesmo homem, hoje, eternamente. Como eu falei lá em Filipenses, se não tem ninguém que possa viver essa palavra, então Deus ficou sozinho. Se não tem uma igreja que possa viver essa palavra, não tem noiva, não tem Jesus, não tem uma igreja que vai ser arrebatada. É verdade. Oh, Deus. Verdade. Meu Deus, não, Pai. Louvado seja Deus. Até citei ontem a parábola, né? Da dracma perdida, né? Parábola quer dizer comparação. A mulher e sua dracma. A mulher representa a igreja. Parábola é comparação. Representa o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu sua dracma. Que dracma? Uma pedra. Dracma é pedra. Como eu falei ontem, quando o homem casava no Oriente, lá na Palestina, não se usa anéis, aliança como nós usamos, não. Não. Como o homem vai fazer e não fazer lá semana que vem, coloca aqui, e a mulher coloca aqui, tá?
Não, naquele tempo o homem não usava nada. Ele usava apenas uma túnica na hora do casamento aqui em cima do pescoço, aqui, correndo aqui. E a mulher, uma dracma. Um diadema, com 10 dracmas. Um diadema, até aqui, com 10 pedrinhas. E o reino do céu é semelhante à mulher da dracma, que tinha sua dracma e perdeu uma dracma, porque o seu marido foi ao longe trabalhar. E no entardecer, ele veio. E ela então olhou para si, examinou a si mesma. Examinou, olhou para, vixe, está faltando uma dracma. Mas tem igreja que examina nada. Está nem aí, tanto faz, tanto fez. Verdade. Não olha para a palavra, não olha para o espelho da palavra, se enxerga na palavra. Oh, Deus. E ela olhou e viu que tinha uma dracma que tinha perdido. A mamãe disse que era uma pedrinha azul, que significa fidelidade. Ela tinha sido infiel no tempo em que ele estava ausente. E no Antigo Testamento, e lá naquela época, quando um homem ia trabalhar no campo, ia ficar 30 dias, e quando ele voltasse atrás, e uma dracma que ela tinha perdido, uma dracma era suficiente para ele poder divorciar-se dela e casar com outra. Porque ela tinha sido infiel com ele no período em que ele estava ausente. Tem 2000 anos que Jesus Cristo está ausente no físico. Tem 2000 anos. E tanta igreja que diz que é a esposa dele. E tanta nação que diz que é a esposa dele, que é a noiva dele. Como é que está sendo infiel a ele nesse mundo, hein, irmão? Fazendo qualquer coisa, usando qualquer coisa, falando qualquer coisa, vendo qualquer coisa, assistindo qualquer coisa, usando qualquer coisa. Dizendo que é a esposa dele. Deus, Criador. Vai divorciar dela. Quando vier na guerra de arrebatamento, vai ser uma decepção geral. Verdade. Aleluia. E aí, mas ela discerniu rápido, porque ela viu que estava entardecendo. Ela viu que o tempo estava acabando. Ela viu que o tempo estava chegando no fim. Ô, gente, será que o povo não vê que nós estamos chegando no fim, gente? Verdade. Ela viu que estava entardecendo. Ela não entardeceu que o noivo vinha, que o seu marido vinha. E ela olhou e viu que o tinha perdido a dracma. E ela pegou a palavra, a vassoura, quer dizer palavra, pegou a vassoura e varreu toda a casa. A casa é o corpo. Ela viu que algumas virtudes tinha perdido para com seu Senhor. Tem gente que já não ora mais, já não jejua mais, já não lê mais a Bíblia, já não vai mais na igreja. Perdeu todo o gozo da salvação. Misericórdia. E ela achou. Ela achou, porque ela achou, o Mombrana disse que é a virtude. A dracma azul, a virtude. Poder. Ela tinha perdido o poder na ausência do marido. E Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ela tinha perdido virtude com o seu marido, poder. Ela tinha perdido virtude. Ficou só a carcaça. E ela então começou a preocupar-se, e varreu toda a casa, e varre aqui em cima, e varre ali, e varre aqui, para encontrar aquela virtude. Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu parei? Não tenho orado como eu orava antes. Não tenho jejuado como eu jejuava antes. Não tenho ceiado como eu ceiava antes. Não tenho participado como eu participava. Não sou o mesmo como era antes. Eu devo fazer isso rapidamente, porque meu azeite está acabando. Tenho que ter uma virgem cheia do Espírito Santo. Aleluia. E ela encontrou o que tinha perdido. E ela sabia que se seu marido chegasse sem aquilo, ele poderia dar divórcio para ela. E se Jesus chegar nos ares e você não é batizado, meu irmão, ainda em nome de Cristo, te divorcia de você. Se ele chegar assim, você não toma a santa ceia correta com pão asmo, vinho e lava-pés. Se você não crê nele corretamente como o único Senhor, o verdadeiro Deus, não três em dois, mas o único. Posicione-se doutrinariamente. É uma unidade doutrinária. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Sabe de uma coisa? Ele vai buscar a mesma igreja, a mesma. Porque Jesus não tem duas mulheres, só tem uma. Se o marido diz, eu vou trabalhar, mas eu volto. Ele não vai para outra mulher, só tem uma mulher. Jesus não tem duas mulheres, não, só tem uma mulher, só tem uma igreja, irmãos. Ele só tem uma igreja. Ele vem buscar a mesma igreja que ele
deixou aqui na terra. Ele vai buscar ela com a mesma doutrina. Mesma doutrina, mesmo batismo, mesma Santa Ceia, mesma posição no meio da igreja, mesma colocação dos dons na igreja, aplicada na igreja. É a doutrina edificada pelos apóstolos. Efésios 2:20, edificado nos fundamentos dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra dessa construção. Amém. Da esquina. Oh, Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 3:10, eu, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. Eu pus o fundamento. Amém, irmãos? Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. E vai vir outro depois de mim e vai colocar. Mas olha como é que ele coloca. Olha como é que ele prega. Olha como é que ele ensina. Se não for igual mesmo, ele disse em Gálatas 1, versículo 8, mesmo que nós mesmos, um anjo, venha e desça do céu e vos anuncie outro evangelho, fora do que eu preguei, seja anátema. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Paulo chega a dizer a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Timóteo, por isso que eu te deixei em Éfeso, para divertir alguns a não ensinar outra doutrina. Só existe uma doutrina. Não é assim, doutrina batista, doutrina metodista, doutrina assembleana, doutrina pentecostal, doutrina adventista, doutrina espírita. Não é isso. Só existe uma doutrina. É a doutrina dos apóstolos. É nessa doutrina que a igreja está edificada. Ela está edificada na revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é esta rocha. Tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Todas as outras doutrinas é a mesma. Amém? Amém. Aleluia. É uma unidade doutrinária. Olha como é que Paulo estava unido doutrinariamente com os apóstolos. E quando a coluna de fogo derrubou Paulo, ele foi lá em Damasco, entrou nas ruas, e entrou assim, porque o povo já conhecia ele, foi direto na rua direita, entrou na casa de um homem chamado Ananias, já avançado em idade, e Ananias abriu os olhos dele, espiritualmente e também naturalmente. Amém, irmãos? E disse, olha, Deus te levantou para ser luz dos gentios. E ele então, Ananias, aí Paulo disse, me dá a Bíblia aí, me dá tudo que você tem, me dá os livros, tudo que tu tem. Foi para a Arábia e ficou 3 anos lá, estudando as Escrituras. Ele disse, eu quando subi para a graça. Porque quando eu subi, eu consultei minha carne e nem sangue. Ficou 14 anos sem ver nenhum apóstolo pregando o evangelho. E quando ele tinha aquele amigo dele, o irmão, que é... Não é o nome dele? Não, o outro. Não. Gente, pelo amor de Deus, ajuda. Paulo. Silas? Não, o outro. Hã? Que subiu com ele a Jerusalém, gente. Quando ele subiu lá em Jerusalém, junto com Barnabé. Quando ele subiu lá em Jerusalém com Barnabé, 14 anos sem ver uma cara de um apóstolo. E quando ele subiu em Jerusalém, os apóstolos ficou sabendo que Saulo, o então Paulo, estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Os apóstolos fizeram a reunião e traz ele aqui. Põe ele no meio lá e prega. Vamos ver se ele está pregando a mesma coisa que nós. 14 anos sem ver nenhuma coisa. E Paulo pregou exatamente. Unidade doutrinária é Efésios 4, versículo 5. Uma só fé, um só batismo, um só fé. Sobre todos, para todos. Amém? Você está em unidade dessa unidade doutrinária? Você tem essa unidade doutrinária? O seu espírito edifica com essa. O seu espírito edifica com os espíritos apóstolos. Amém. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos.
Glória a Deus. Grande é teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é unidade doutrinária. Paulo estava pregando a mesma coisa sem ver uma cara de um apóstolo. E quando subiu pela primeira vez em Jerusalém, ele junto com Barnabé, os apóstolos, vamos ver o que ele tem para pregar. Era a mesma coisa. Amém, irmãos? Porque quero que saiba disso. O evangelho que por mim é anunciado, Gálatas 1:11. Porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Deus. Amém? Obrigado. Mamãe Adelei, vem aqui na frente, só para você. Mamãe Adelei, ele mora aqui nos prédios aqui em cima, aqui, está ouvindo a rádio. Deus está bem no entendimento dele. Ele precisa de nossas orações, tem um bom espírito. E Deus está tratando com ele, né? Amém. Hã? Amém. Amém. Tá certo. Está ouvindo sempre o programa de rádio. Praticamente. Pois é um irmão vem de denominação, decepcionado com tanta coisa. E Deus está abrindo o entendimento. Aleluia! Creio que logo nós vamos estar batizando ele no batismo bíblico, em nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Meu Deus. derrama a alma, Senhor Pai querido, sobre a vida do nosso irmão. Dê graça, dê força, Senhor. Senhor, tire tudo para preparar-se que possa haver na sua vida. Sabemos que vai maturar, Senhor Pai. Abre para ele as portas, para o trabalho de um emprego. Que a graça do Senhor dê ele força, Senhor. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas do Senhor acrescentarão. Ajude ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Muito bem, vamos agradecer a Deus. Vamos levantar nossas mãos e agradecer ao Senhor. Terça-feira tem culto normal, sábado, casamento, né? Do irmão. Vamos ver o que nós podemos fazer, né? Vamos ver o que eu posso fazer para levar todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Aí na terça-feira eu falo com os irmãos. A gente arruma um carro, vai todo mundo junto e aí pronto. Vamos agradecer. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado por cada vida, por cada irmão, por cada filho e filha. Obrigado, Pai querido, por o Senhor nos colocar dentro dessa unidade doutrinária. Oh Deus, João estava longe de Paulo, estava na ilha de Patmos, e quando voltou ele pregou a mesma coisa. Paulo estava longe dos apóstolos também, quando eles se encontravam pregando a mesma coisa. Oh, é por revelação. Ele disse que todos digais a mesma coisa, que possa ter o mesmo parecer, falais a mesma coisa. Oh, isto é unidade doutrinária. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vou sentir de cantar um hino? Os irmãos podem sentar, nós para casa. Vamos cantar um hino? Grande Deus. Graças a Deus. Aproximação. Estamos aproximando de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Sol mais alto. Vamos em nossas cabeças refletir para pregar. Será que tu não existia? Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe e só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço uma voz, não temas, amigo, eu estou contigo até o fim.
E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o céu é o meu coração. Que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o céu é o meu coração. Disseram que tu não existia, impossível lhes acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, vamos ficar de pé. Tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço uma voz, não tenho mais amigo. Estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o céu é o meu coração. Que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o céu é o meu coração. Aleluia! Glória a Deus! 422, tua presença. Não. Pode ficar em pé, irmãos. 422, tua presença. Quem souber, ajuda. Todos e Espírito.
comigo, Pai, para que tu cresças, Senhor. Eu não preciso ser inclusive. A minha glória é fazer com que conheça a Ti. E que diminuirei, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cortam o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que veja tua face em mim. E que diminuirei, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo do santo, uma salvação de só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, de tua presença meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, a tua graça me bate, tua presença meu prazer. Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer. No santo do santo, uma salva esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me bate, tua presença meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, com tua graça me bate, tua presença meu prazer. Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer. Senhor, salve de palmas para o Senhor. Aleluia! Senhor, muito obrigado. Estamos nos despedindo nesse momento da tua presença. Que o Senhor nos leve sãos e salvos para casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Até terça-feira, se Deus permitir.